Olá, boa noite para todo mundo. Boa noite. Vamos só esperar o Danilo chegar. Danilo. Mandar o convite de novo. Vamos ver se agora vai. Bom, pessoal, enquanto o Danilo não chega, boa noite para todo mundo. Dia chuvoso por aqui, trânsito, aquela coisa, né? Não sei a cidade que vocês são, porém, São Paulo é sempre essa festa, né? Então, enquanto o Danilo não chega também, o pessoal vai chegando. Vamos dar uma... Vou chamar o Danilo no outro dele agora, porque apareceu que ele não estava conseguindo participar. Vamos ver se agora vai, né? Opa! Aí. Vou virar a Isso! câmera. Ué, cadê o cidadão? Ah, por favor, né? Aí. Eu não Isso! sei o que acontece, que quando eu te chamo, você não E aí? recebe o convite. Ah, Que eu também não sei o que saco, viu? acontece. Não sei. A gente faz Dá desse certo, jeito pelo e menos resolve o joga um problema vídeo. de vez. Deixa eu só acertar a angulação aqui um pouco. Beleza. Bom, boa noite, pessoal. Agora sim, com o Bora. Danilo na área. É um prazer para a gente estar aqui de novo com vocês. Hoje é a nossa quarta live do nosso pré-aquecimento para o nosso evento que vai ser dia 28, 29 e 30 de março, que é o Desafio Vá Sem Medo. E nesse evento, o que a gente quer te mostrar, quer te ajudar? Perder medo de intubação. A sua intubação não precisa ser um evento do hospital, ser o evento da unidade que você trabalha, né? Ontem a gente participou de um curso de imersão em via aérea em cadáveres e foi bem interessante, porque a gente teve contato com uma galera muito legal, né? Então, assim, foi uma experiência sensacional. A gente agradece o convite do Dr. Tiago Amorim, foi um prazer. A gente conheceu muita gente legal e a gente teve muito contato com esse pessoal. E assim, a gente ouviu de não só de uma pessoa, mas de até mais, que assim, o pessoal comentou: a hora que vai entubar, fecha a porta do pronto-socorro. Gente, não precisa Não disso, precisa pelo ser amor de traumático, Deus. né? Tá? Intubação é um procedimento. É, não é para tudo isso. Então, a nossa ideia aqui é fazer justamente isso, fazer vocês perderem esse medo de entubar, porque realmente não é justificável, tá? Transformar uma intubação num evento. Então, Muito não legal. precisa disso, tá? Então, agradecer ao Thiago do evento de ontem, agradecer todos os professores, a gente conheceu uma galera muito legal, que acrescentou muito pra gente, né? E a todos os alunos que participaram lá, né? A gente vai lembrar o nome de alguns, o Jordano, a Isabel, a Letícia, a gente não vai lembrar o nome de todo mundo, mas assim, nosso muito obrigado a todos os alunos que passaram com a Foi um gente grande lá, tá? prazer. Então, Foi 28, um grande 29... prazer para a Hã? gente. Foi. Foi uma experiência muito legal, tá? Então, 28, 29, 30 de março, Desafio Vá Sem Medo, 3 dias com aulas online grátis, para a gente te mostrar o que você pode fazer para melhorar a sua intubação Vai e ser perder o medo de excelente, intubar, não perca tá? por jeito nenhum. Então, Entra no link da nossa bio, faz o cadastro, se inscreva. A gente encontra vocês e a gente encontra todo mundo lá. exato. Então, pessoal, hoje, né, qual que era a ideia? Baseado no que a gente escutou ontem de dúvida dos alunos, a gente resolveu abordar um dos bloqueadores neuromusculares, na verdade, o único bloqueador neuromuscular despolarizante para uso clínico, que é a succinilcolina. E a gente escutou muito ontem que é uma das grandes vilãs, é o patinho feio, né? Então tem muita gente que tem um receio de usar a medicação,
E eu falei, Danilo, vamos falar amanhã, vamos fazer uma live amanhã sobre isso, para desmistificar um pouco o uso da succinilcolina, que, assim, é uma medicação que é Uhum. para ter no seu arsenal terapêutico. E você sabendo, principalmente, né, o tema da live, né? Então, poxa, succinil versus potássio, né? O pessoal vai falar, meu, os caras piraram a cabeça, literalmente. Não, na verdade, o grande mito em volta da succinilcolina, o que que é? O fato dela causar hiperpotassemia. Ela causa hiperpotassemia. Ponto. Isso é fato, não é Não é interrogação. talvez pode Isso é um causar. fato, tá? Ela Contra fatos eleva não o há argumento. potássio. Exato, ela aumenta um pouco. Isso, aumenta. A gente vai discutir ao longo da live o porquê que ela aumenta o potássio e qual é o problema, quais são os casos que esse aumento de potássio pode ter problema e evoluir para parada cardíaca por hiperpotassemia. Porém, saibam já de antemão, no comecinho da live, é a enorme minoria dos pacientes que vão evoluir com hiperpotassemia e parada cardiorrespiratória, para ser mais Uhum. específico ainda, em diástole, tá? Então, vamos desmistificar o uso da medicação. A gente vai mudar um pouquinho hoje o layout, a gente vai trazer um caso clínico, tá? E aí a gente discute em cima do caso clínico sobre a succinilcolina. De antemão, eu já adianto, tá? É uma droga muito segura, é uma droga que, na minha cabeça, como anestésico, a principal vantagem dela é que, uma vez que você administra a medicação, você tem um sinal clínico exuberante na sua frente que te mostra a hora exata que você pode realizar a laringoscopia. Então, isso para mim é uma vantagem Para mim, inclusive, é um sinal sensacional. clínico bonito de Tá? ver. Então, assim, a medicação fala, olha, pode entubar. Ela só falta falar isso para a gente. Então, eu acho que vale a pena a gente discutir, né? Aproveitar o gancho da galera de ontem do curso e vamos desmistificar isso aqui, tá? Então, o que que eu fiz, né? Eu peguei um caso clínico, tá? Esse caso clínico aqui é de um colega de uma outra unidade de terapia intensiva daqui de São Paulo que eu conheço, tá? Esse caso aqui aconteceu de verdade, então pedi para ele mandar os exames para a gente. Então anotei tudo certinho aqui as patologias e vai dar certinho para a gente discutir em cima disso, tá? Então vamos lá. Caso clínico, tá? Paciente de 74 anos, 48 quilos, hipertenso, diabético, dislipidêmico, insuficiência renal crônica não dialítica, tá? Vamos deixar claro, o paciente ainda tinha um volume urinário residual ao redor de 500 ml por dia, tá? Apesar de 1,9, ele já tinha um débito urinário bem reduzido, tá? Um acidente vascular encefálico hemorrágico há 9 meses, com plegia direita e sequela de afasia, tá? No decorrer da live, se alguém não se lembrar de algum dado do caso clínico, Claro. avisa a gente aqui, a gente repete, tá? Manda um comentário, a gente vai repetindo para não se perder, que a ideia é seguir a sequência para a gente conseguir fazer uma discussão legal, tá? Então, o paciente deu entrada no pronto-socorro com queixa de rebaixamento de nível de consciência, tá? Era um senhor que era afásico, porém com manutenção do nível de consciência, tá? Não sei o que é pior, É. né? Só raciocínio Não um sabe pouquinho. o que é pior que é isso, né? Mas saturação de 84 é difícil, né? A pessoa, tipo, afásica, mas entende tudo ao redor, né? Mas tudo bem. Saturação de 84% em ar ambiente, pressão 88 por 45, frequência de 102, enchimento capilar 4 segundos, Glasgow 4 com 2 com 6, 12 então, tá? Pupilas isofoto, 2 bolhas hipofonéticas, murmúrio reduzido à direita com subcrepitantes em base direita até terço médio direito. Beleza? Exames. HB de 11, eletrólitos 146 de sódio, 5,4 de potássio, calciônico de 1, um leuco com 13.500 com desvio à esquerda, uma creatina basal de 1,9, uma ureia de 89, gaso 7,31, 31 de CO2, 78 de O2, um BED menos 7, um BIC de 17, tá? Lactato de 24, tá?
Então, de exames laboratoriais, era isso que tinha disponível. Raio-x de tórax, infiltrado, base direita até terço médio direito. Tá? Base direita até terço médio. O que foi começar no pronto-socorro? Expansão volêmica, uma máscara de Venturi 50%, saturação dele chegou em 89%. Foi aventada uma hipótese de um choque séptico de foco pulmonar. Tá? O pessoal começou antibiótico terapia, mais uma prova volêmica e pediu vaga na UTI. Chegou na UTI, paciente com 89% de saturação, o pessoal aumentou o aporte de oxigênio, começou uma não reinalante 15 litros por minuto, o paciente chegou em 91% de saturação, começou antibiótico terapia, prova volêmica e mantiveram ali para ver como que evoluir. Tá? Isso o relato, a gente até tinha um relato das evoluções da UTI para ficar mais fidedigno. Tá? Com 8 horas de evolução, o paciente piorou o nível de consciência, piorou o padrão respiratório, começou a evoluir com retração de fúrcula, com tiragem intercostal, tá? Uma piora importante do padrão respiratório, uma frequência de 30 incursões por minuto, e necessidade de aumento da oxigenoterapia. Tá? A gente estava numa não reinalante a 15 litros, o colega da UTI não pensou muito, tá? Optou em entubar. Tá? Então, a grande discussão agora da aula, que eu queria fazer com vocês e com o Danilo é... Olá, boa noite, Carlos. Tranquilo? Então, vamos lá. Ó. Para você que chegou agora, a gente está fazendo uma discussão de um caso clínico, tá? A gente vai abordar bloqueador neuromuscular, principalmente succinilcolina, tá? Então, assim, como é que a gente induziria esse paciente? Tá? Aqui dá para a gente fazer umas discussões, principalmente no tocante a quais drogas utilizar para a gente fazer indução anestésica. E eu já vou adiantar um pouco, tá? O Anderson, boa noite. Já vou adiantar que a gente não vai abordar tanto a parte de indução anestésica, tá? No paciente instável do ponto de vista cardiológico, que a gente vai fazer uma live amanhã sobre isso, tá? Então amanhã a gente vai fazer uma live sobre via aérea, indução anestésica e cardiopatia, tá? Então, assim, uma coisa que eu não citei para vocês, tá? Foi ecocardiograma prévio do paciente. Eco de 1 mês antes da internação, com uma fração de 39%, com aumento de câmaras atriais direita e esquerda. Tá? Então, vamos lá. Então, primeiro ponto, o que... Não vou entrar na parte do tratamento específico da terapia intensiva, tá? Vamos supor que foi expansão volêmica a princípio, antibiótico terapia, tá certo? E agora, especificamente, a parte da intubação que o colega da UTI achou prudente intubar o paciente, né? Eu também, bobear, podia ter um pouquinho antes, né? Bem um pouquinho antes, mas tudo bem. Poderíamos... uma pergunta que eu ia deixar para o Danilo. VNI, ventilação não invasiva nesse paciente. Tentaria, não tentaria? Está com padrão... O problema da VNI em paciente rebaixado é que ele não com a boca aberta, vai ficar com distensão gástrica, vai piorar o padrão. Não vai ser indicação clássica nesse caso, uma pneumonia bacteriana, por exemplo, uma PAC grave, uma VNI. O que caberia bem na VNI nesse caso é como pré-oxigenação, já que o paciente já está recebendo um alto fluxo, uma máscara não reinalante, está lá com 15 litros, mantendo uma saturação de 91, 90, e você precisa pré-oxigenar para poder induzir. Então, a VNI cabe bem aí na pré-oxigenação. Tá, beleza. Então, pessoal, a gente está diante já de um paciente com uma via aérea já fisiologicamente difícil. Por quê? Paciente com máscara não reinalante a 15 litros, saturando 90%. Tá? Então, só esse... Vamos esquecer todo o resto. Só esse simples fato, né? Eu não sei se vocês estavam na live da semana passada, que a gente falou sobre PCR peri-intubação. Um dos fatores de risco independentes é a hipoxemia prévia à intubação. Esse paciente com 15 litros na não reinalante, saturando 90, tá? A gente pode ter praticamente certeza que ele está hipoxêmico. Tá? Se no dedo está 90, na microhemodinâmica, está pior.
tá bem pior, tá? Tanto que a gente já tinha um lactato elevado de entrada. Então, como que a gente vai induzir esse paciente já sabendo que é um paciente que já está cursando com hipoxemia? Então, primeira coisa, uma coisa que o Danilo falou, se a gente conseguisse fazer uma VNI nesse paciente para melhorar ou até iniciar uma pré-oxigenação, seria bem interessante. Tá? Mas aí o grande problema, o que o Danilo falou, paciente com nível de consciência rebaixado. Com rebaixamento de nível de consciência, então, assim, a gente consegue fazer VNI, ou melhor, não é se a gente consegue, é se vale a pena, né? A gente expandir o estômago do paciente, que assim, ele teve 8 horas de evolução na UTI, então eu espero que ninguém tenha dado dieta para ele, né? Porque é um paciente que já chegou meio no borderline para entubar, então eu espero que ninguém tenha dado dieta para o paciente. A gente pode abordar aqui os dois cenários. Suponhamos que teve um cidadão que deu dieta para o paciente, tá? Depois a gente aborda a indução no paciente que acontece. E vamos pensar num outro cenário, no paciente que, porventura, estava em jejum. Dá para a gente abordar a sequência rápida e a intubação sem sequência rápida. Acho que fica até mais completo para o pessoal que está aí. Então, vamos usar sempre a grande rixa, entre aspas, da UTI e da anestésia, né? Então, vou deixar primeiro assim para você, mais ou menos a sequência que você utilizaria de medicações para induzir esse paciente. Você sabe a minha opinião. Não acho que não é muito diferente da tua. Eu sei. Paciente já com baixa reserva, hipoxêmico, né, com hipotenso, quando estava sistólica? 88, hipotenso. 45. Lembra lá dos scores de preditor de colapso hemodinâmico que a gente fala, né? Choque index. O choque index dele vai estar elevado. Então, eu preciso usar uma medicação mais cardioestável. Apesar de estar rebaixado, a gente vai fazer o quê? Analgesia. Então, primeiro eu faria 25, 50 microgramas de fentanil, lento, aguardaria aproximadamente 3 minutos, enquanto eu faria uma pré-oxigenação. Nesse caso, eu tentaria a VNI. Nesse caso, inclusive, eu tentaria até mais. Eu colocaria um catéter na UTI, deixaria o catéter alto fluxo, catéter nasal mesmo, tipo bigodinho, o óculos, né, igual o pessoal fala. Joga o fluxo lá em cima, 10, 15 litros por minuto, e bota a VNI por cima para tentar uma oxigenação apneica depois da indução. Mesmo pensando num choque séptico, eu faria a indução com etomidato e depois fentanil, etomidato, succinilcolina. Né? Tá. Nossa! Mas o potássio estava 5,4. Né? Não vamos fazer. Então, aí é que tá. Por isso que a discussão é boa, tá? Porque assim. Ele é um renal crônico não dialítico. Tá. Então, ele está a níveis mais elevados de potássio. Sim, ele já está acostumado, né? Ele já está acostumado com isso, então não vamos ter grandes problemas. O que a gente queria trazer para a discussão, logicamente, desse caso, é que assim, o potássio sozinho não contraindica a utilização da succinilcolina, tá? Se você for pegar a última revisão do UpToDate sobre contraindicações à succinilcolina, paciente com hiperpotassemia, não é nem ou com alteração eletrocardiográfica, tá? Eu deixo a minha ressalva, né? Não estou questionando o UpToDate, longe disso. Porém, esse paciente tem 5,4 de potássio, tá? Mas qual que é o grande X, tá? Eu não me sinto à vontade de fazer succinilcolina num paciente com 7 de potássio, por exemplo, tá? Mas ele diz lá na revisão que se não tem alteração de eletro, dá para fazer. Tudo bem. Só que isso é opinião de especialista. Eu não faria com paciente com acima de 7. Tá? Então, esse é um dos mitos que a gente tem da succinilcolina. Pensar nesse caso. O que esse a gente paciente tem que renal crônico não dialítico mantendo diurese. Então, a gente consegue
eliminar esse potássio elevado com algumas outras medidas. Né? É um paciente que vai ter um bicarbonato mais baixo, então a gente pode abrir mão do bicarbonato, a gente pode abrir mão de um diurético de álcool. Né? E outra coisa, que acho que as pessoas não sabem ou não lembram, quanto que sobe o potássio depois da administração de succinilcolina? Isso é um dado importante também. Isso é muito importante. Porque a ideia é que o pessoal que crucifica a succinilcolina, ou às vezes nem tem essa noção, ou diz, não, sobe muito, o paciente para. Não, gente, vamos trabalhar com dados, tá? Quando você administra succinilcolina num paciente, tá? Ela sobe meio mEq por litro do potássio. Ou seja, se esse paciente está 5,4, ele vai para 5,9, tá? Dependendo do valor do laboratório que você está utilizando de referência, aqui, por exemplo, tem laboratório que tolera até 5,5 como normal de potássio, tá? Então, quanto que sobe? Meio mEq por litro, tá? Então, primeira coisa que a gente vai tirar da jogada, tá? É o potássio. Outra coisa, paciente renal crônico não faz succinilcolina. Errado, tá? O renal crônico você pode fazer, o renal agudo você também pode fazer, tá? E o nível de potássio não está ligado à insuficiência renal aguda ou crônica, tá? A calemia está mais associada com o quê? Com alteração eletrocardiográfica, que aí contraindica o uso da succinilcolina, tá? Um detalhe nesse paciente, né, que por isso que eu falei que esse caso ia ficar muito bom para a gente discutir a succinilcolina, que a gente vai conseguir abordar praticamente todas as contraindicações. Um detalhe. Lembra que eu falei lá no começo, eu vou até voltar aqui, onde eu marquei o caso, o que ele tinha de base? Hipertensão, diabetes, dislipidemia, uma IRC não dialítica, tá? O paciente não era anúrico. Um detalhe, acidente vascular hemorrágico há 9 meses, com plegia direita e afasia. Então vamos lá, tá? Agora eu acho que a gente entra num dos pontos importantes da succinilcolina, né? Antes da gente abordar especificamente a succinil, o que eu faria? Também faria uma analgesia, tá? Porque se a gente for entrar aqui na discussão da analgesia ou não analgesia para intubação, né, nós vamos ficar umas 4 horas, tá? E ninguém vai me convencer, como anestesista, que você não deve fazer analgesia para intubação orotraqueal. Muitos trabalhos recentes mostrando, não, mas o fentanil, ele aumenta a mortalidade na intubação. Então, não vamos usar. Tá. Aí você vai ler os trabalhos, aí lá está escrito o quê? Que quando o pessoal utilizou o fentanil, estava mais associado com hipotensão. Então lembra, parada cardíaca, peri-intubação, ou antes, ou durante, ou até 30 minutos depois. 3 fatores de risco independentes. Hipoxemia prévia, colapso cardiovascular, que é igual a sistólica menor que 90, e ausência de pré-oxigenação. Tá? E os outros 2 fatores, que são idade e peso, a gente não consegue mexer. Então, o que acontece? O trabalho diz que o paciente evolui com maior hipotensão quando você administra o fentanil. Eu não vou entrar em discussão de metodologia de trabalho, tá? Não é meu intuito. Eu não quero criticar nenhum trabalho. Eu acho que todo trabalho científico vem para agregar alguma coisa, tá? Mas a gente precisa deixar claro, porque uma vez que a pessoa lê um trabalho desse, a pessoa nunca mais quer fazer analgesia nenhuma para intubação. Nenhuma. E isso é errado, gente. Isso é errado. Tá? Depois eu posso jogar um gráfico na comunidade nossa do Telegram e vocês vão entender, é um gráfico que tem alguns estímulos cirúrgicos, tá? Comparados com a intubação. O estímulo álgico da intubação é mais intenso e mais importante do que o estímulo de uma laparotomia mediana. Então, no meu entender, não tem como a gente não analgesiar o paciente para intubar. Ah, mas o trabalho falou que o fentanil causa mais hipotensão e o paciente tem maior morbimortalidade. Tá. Aí nós vamos entrar num mérito. O paciente estava hipotenso previamente, ou não estava hipotenso, ou evoluiu com hipotensão. Porque a gente sempre fala, otimiza o paciente antes de intubar. Tá? Com dose de adrenalina, com efedrina,
com metaraminol, com o que você tiver na mão, com etilefrina, com nora, isso, com o que você tiver na mão, tá? Então, o que eu faria? Fentanil, dose menor, 25, 50 microgramas, que daria 1 ml da solução, ou meio ml. O fentanil tem uma apresentação única de 50 por ml. Por que pouco? Primeiro, o paciente está instável hemodinamicamente, o paciente é idoso e o paciente pesa 48 quilos. Então, e outro detalhe que eu quero que vocês guardem. O opioide, no caso nós estamos falando aqui do fentanil especificamente, por quê? Porque é o mais usado. Ele demora um tempo para fazer efeito. Principalmente no paciente que já tem um déficit de bomba importante. Então, esse fentanil demora para circular. Então, ele demora para chegar lá no receptor Mi e fazer o efeito dele. Então, precisa ter uma ideia desse tempo, tá? Agora, não vou fazer o fentanil. Tá. Então, assim, por favor, analgesie o paciente com outra medicação, tá? No caso, seria uma ketamina. Excelente opção para esse caso. Lembre-se, sim, tem uma boa analgesia, tá? Tem muitos trabalhos, tem uma técnica de fazer a intubação do paciente apenas com ketamina, certo? Porém, a gente sabe que tem os efeitos colaterais, isso ganhou muito espaço no COVID, porque é uma indução que a gente faz com uma dose maior de ketamina, tá? Geralmente de 1 a 2 miligramas por quilo, e a ideia é a gente fazer a manutenção do drive respiratório no paciente, tá? Então, isso a gente pode fazer uma outra live aqui mais para frente, né? Porém, vamos deixar claro, não tem só festa fazendo intubação só com ketamina, tá? Primeiro que você evita o bloqueador, né? E a gente já cansou de falar, eu, Danilo, aqui, que intubação com bloqueador neuromuscular é mais fácil. Literalmente, esse é o português bem claro. Então, fentanil, não quero usar o fentanil, faz ketamina. Ketamina em dose analgésica pode ser uma dose menor, tá? 0,5, 0,8, tá certo? 0,5 já te ajudar. Já dá uma boa analgesia. Etomidato, 0,5 já dá. Agora, hipnótico, etomidato, sem dúvida. Ah, mas tá em choque séptico. Não vai Pode fazer, já caiu por terra. Tá? O Danilo sabe isso muito mais que eu. Agora, o bloqueador, tá? Então, antes da gente falar qual bloqueador a gente utilizaria, vamos falar primeiro, para vocês terem uma ideia, a succinilcolina, ela basicamente ela é a junção de duas moléculas de acetilcolina, que é o neurotransmissor responsável pela transmissão neuromuscular, quando ele vai lá na membrana pós-sináptica, no receptor nicotínico, subunidade alfa, acopla e pronto, tá? Ótimo. Agora, com esse conhecimento, você não ganhou muita coisa, mas só para ilustrar, tá? Tem muito conhecimento que não resolve muita coisa, mas só para ilustrar. Então, o que acontece? Uma vez que você tem a succinil na mão, né? Primeiro efeito, na hora que você começa a administração, o paciente começa a ter fasciculações, tá? Ou seja, são microcontrações de toda a musculatura esquelética, musculatura lisa não muda, e o corpo todo começa a ter aquela cadeia de fasciculação. Tá? Para quem nunca viu, até assusta, né? Às vezes o paciente está deitado, um braço levanta, a cabeça às vezes mexe muito, mas não é a ideia não é fazer o bloqueador ele parar de mexer, mas existe esse efeito da succinilcolina, tá? Isso, exato. Terminou a fasciculação, você já está no ponto ideal para fazer laringoscopia. Então, para mim, uma droga muito boa que já te dá a hora de entubar o paciente, tá? Então, isso é uma coisa. Porque os outros bloqueadores, você precisa esperar o tempo, não tem nenhum sinal que te mostra que o paciente está ou não relaxado, tá? Então, fez a succinil. Que dose nós vamos usar de succinilcolina? Dose muito variável, tá? Varia de 1 a 2 miligramas por quilo, tá? Eu costumo, na vida prática, fazer tá? Não sei quanto você costuma fazer, Danilo, na UTI. Eu costumo fazer 1 miligrama por quilo. Geralmente, assim, não falha, tá? Na revisão que eu fiz hoje, a maioria dos lugares indica 1,5. Eu tenho um limite ali que pode fazer aquela alteração de fase 2, mas acho que entre 1 e 1,5 você não corre o risco de exagerar na dose, né? Tem a dosagem máxima, então acho que 1 você não ultrapassa. Tá.
Eu já vi gente, até já li de usar dois, mas assim, o resultado que eu tenho com um, né, Tá? 1.2 já resolve, tá? Então, assim, vamos trabalhar de 1 a 2, mas na vida prática de 1 a 1,5 Menor isso dose para o resolve o melhor problema, efeito. tá? Principal efeito. Menor dose para o Oi? melhor efeito. Sim, menor dose para menor efeito, tá? Agora, quanto tempo para succinil já te dá uma condição ótima de intubação? 45 segundos você já tem condição ótima de intubação. Uhum. Então é uma droga muito rápida, tá? Essa é uma principal vantagem. Outra coisa que joga ao seu favor, tempo de ação da medicação. Uma medicação de ação curta, ou seja, 5 até 8 minutos. Geralmente o efeito da succinil já foi embora, tá? Alguns pacientes possuem um déficit da colinesterase plasmática, que é a enzima que metaboliza a succinil, tá? Mas isso é a minoria dos pacientes. Uma classe de pacientes que pode ter um efeito um pouquinho maior da succinil é paciente gestante, porque ela tem uma diminuição da colinesterase plasmática. Tá? Idoso também tende a ter um aumento da duração. Mas assim, nada do que aquele paciente que tem um problema na produção da colinesterase plasmática, que pode ficar bloqueado por horas, tá? O idoso não tem nada disso. Você aumenta aí até uns 15 minutos de duração, tá? Agora, pessoal, vamos lá. Agora vem a parte mais importante. Assim. Então, vamos falar de Essa é contraindicações da boa. succinilcolina. Primeira, potássio, já falamos, tá? Acho que está claro. Para quem chegou agora, vou repetir porque eu acho que vale a pena. Calemia do paciente não contraindica o uso de succinilcolina. O que contraindica a succinil em relação ao Eletrocardiograma. potássio é alteração eletrocardiográfica. Porém, vou deixar minha ressalva que paciente, eu não administro succinil em paciente acima de 7 de potássio. Tá? E por que, antes da gente falar das contraindicações, por que, que o potássio sobe? Tá? Quando você tem o acoplamento da molécula de succinilcolina, tá? Nas duas subunidades alfa do receptor, o que acontece? O receptor na placa motora abre os portões, literalmente. Então você tem a entrada de sódio e saída de potássio. Essa saída de potássio, tá? Logicamente é o que faz o quê? O aumento da calemia em meio mEq por litro, tá? Mas por que que aumenta? Porque você tem uma fasciculação no corpo inteiro. Então, isso que faz você ter esse aumento de meio mEq por litro na calemia do paciente. Tá? Então, o mecanismo fisiológico é esse. Agora, as outras contraindicações. Tá? Paciente que tem miotonia, tá? Ou distrofias musculares, Duchenne, Steinert, esses pacientes, esquece succinil, você não usa. Porque ele vai ter uma contração muscular prolongada e isso vai te trazer grandes problemas, inclusive relacionados à hiperpotassemia. Tá? Esse paciente, inclusive, pode evoluir com rabdomiólise. Então, evita. Miastenia, você Tá? falou? Sobre Miastenia doenças... grave, você falou? Hã? Miastenia vem agora. Vamos lá. Outra doença neuromuscular, tá? Miastenia grave. Tá? Vou passar um relato da prática clínica da anestesia. Se eu vou anestesiar um paciente que tem miastenia, tá? Para fazer um procedimento cirúrgico, eu tento evitar o bloqueio neuromuscular, tá? Ah, mas você acabou de falar que para entubar o paciente é melhor fazer o bloqueio. Concordo com você, tá? Não estou entrando em contradição. Porém, procedimentos que eu consigo, por exemplo, fazer com uma máscara laríngea, eu opto pela máscara laríngea, tá? Eu vou explicar o porquê. Procedimentos que eu preciso entubar o paciente. Se o paciente não tem preditor de veia difícil e ele tem miastenia, eu opto em fazer anestesia sem o bloqueador, tá? Por quê? O bloqueador adespolarizante, que é rocurônio, cisatracúrio, os dois principais, esses no miastênico, meus amigos, pulem, tirem da
arsenal terapêutico, porque a resposta do miastênico ao bloqueador não despolarizante é muito errática. Então, muito provavelmente, esse bloqueio vai durar horas. Tá? Então, não utiliza. Ah, eu tenho um monitor da transmissão neuromuscular, né? Tenho um monitor disso. Existe um aparelho chamado TOF, Train of 4. Você pode usar se você tem? Tem. Aí você faz, por exemplo, que dose? 1/4 da dose, tá? Ô, Lucas, ó, ninguém falou de que tá mudo, hein? Tem alguém que não tá ouvindo, pessoal, além do Lucas? Manda um sinal de Ah, fumaça tá. aí pra gente. Não, não me Ah, assusta beleza. não, Voltou. Lucas. Tá A bom. gente tá falando que Tranquilo. faz um tempo. Poxa, já quase 40 minutos no mudo, é maldade, Valeu. né? Então, se você tem um monitor da transmissão neuromuscular, se você quiser começar com 1/4 de dose, tudo bem. Mas assim, mesmo assim, eu não recomendo, tá? Se for para usar um bloqueador no miastênico, usa succinil, tá? Mesmo sabendo que ele é mais resistente ao bloqueador. Ah, obrigado, Elisa. Tá tudo certo. Mesmo sabendo que o miastênico ele é mais resistente ao bloqueio da succinilcolina, muito provavelmente você vai fazer 2 miligramas por quilo de cara, tá? Mas dá para utilizar, beleza? Então, miastênico e doenças neuromusculares já falamos, tá? Outra coisa que eu acredito que vocês não devem ter visto, que é pacientes com história prévia de hipertermia maligna, tá? Que é uma doença farmacogenética que, assim, eu nunca vi na anestesia, graças a Deus. E a succinil é um agente que pode desencadear. Qual outro agente pode desencadear? Anestésico inalatório, tá? Sevoflurano, por exemplo. Desflurano, alotano e por aí vai, tá? Então, isso é bem incidente, incidência é muito pequena, ainda bem, tá? Outra coisa, vamos falar agora de... Agora nós vamos chegar na cereja do bolo, que é o paciente, dois pacientes. Paciente com músculo denervado, ou seja, paciente que, por exemplo, teve um acidente vascular, ficou plégico, e vamos entrar nessa mesma discussão no grande queimado, que é onde o pessoal mais Nossa, pisa no tomate com a esse pisa, hein? succinilcolina, tá? Então, Esse pisa. pisa. E Pisa e sofre à assim, toa, às né? vezes passa puro sem Pisa e precisar. sofre à toa com Hã? grande queimado. E sofre à toa, né? Porque assim, o mecanismo que você precisa pensar é um só, tá? O receptor que a gente tem na placa motora normal, quando a succinil ativa o receptor, né, na membrana pós-sináptica, o que acontece? Ele abre, né, o potássio sai e ele fecha ali e acabou o problema, tá? No feto, a gente tem os receptores que a gente chama de imaturos, tá? E quando você tem denervação do músculo, tá? Denervação do músculo, entenda, acidente vascular encefálico, por exemplo, o paciente fica plégico, perde a inervação. E o grande queimado, que você tem, literalmente, a queimadura, tá? Dos terminais nervosos. Então, o que acontece? Uma vez que o membro perde a inervação normal, o organismo tende a fazer o quê? Entender, falar, olha, ele não está contraindo porque não tem receptor. E ele começa a fazer um upregulation, que a gente chama, ou seja, começa a estimular o crescimento de receptor no membro que está com a inervação deficitária. Só que não vem o receptor normal. Vem o receptor que a gente chama de extrajuncional, ou receptor imaturo, ou receptor fetal. O que isso acarreta? Uma vez que você faz a succinil e o paciente tem esse monte de receptor imaturo, ele abre e ele demora para fechar de volta. Ou seja, o potássio vai saindo, vai saindo. E é nesse momento que você tem o problema de hiperpotassemia, evoluindo com parada cardiorrespiratória por hiperpotassemia. Porque o receptor é imaturo, ou seja, ele abre e ele tende a não fechar, ou ele deixa esse portão mais tempo aberto e o potássio vai saindo. Então, assim, o que você precisa saber? Primeiro, o problema do membro denervado e do grande queimado é esse. Agora, isso acontece em horas? Não, demora um tempo. 72 Quanto tempo? horas. 3 dias. 72 horas.
Tem lugares que você vai procurar informação que fala 48 horas, tá? Eu vasculhei as últimas mais Eu cheguei a ver recentes, hoje algumas 72 revisões horas, que falam de tá? 24 a 72 horas, ou seja, bem amplo, né? Mas a maioria Exato. é Mas 72 24 a horas. 72 é muito amplo. É muito amplo, tá? Então, 72 horas é o prazo, tá? Ou seja, você recebeu um grande queimado, por exemplo, tá? Você está de plantão na terapia intensiva, recebeu um paciente, um grande queimado, que o colega lá da porta não entubou, por exemplo, Que né? outro Protocolo resolve. de Kyoto resolva, tá? Colega lá de baixo, um grande queimado, com queimadura de face, tá? Com sinais de lesão por inalação de fumaça, o colega não entubou. E aí chega na terapia intensiva para você, você está lá de plantão, o paciente já está com estridor, e aí você vai induzir esse paciente para entubar. Esse paciente, ele, tipo, teve a queimadura há poucas horas. Então você pode fazer a succinilcolina, sem problema, tá? Agora, estou eu no centro cirúrgico de plantão, recebo um paciente para fazer um curativo, tá? Que ele vai debridar o corpo inteiro de um grande queimado, e ele está indo, por exemplo, para o quinto debridamento. Tá? Faz 7 dias que ele teve a queimadura. Esse paciente você não Quer ver faz uma outra succinilcolina. situação? Situação Tá? recente que aconteceu aqui em Não. Uberlândia, no hospital que eu trabalho. Não aconteceu comigo. Paciente grande queimado, 80% do corpo queimado por queimaduras de segundo grau. Então, acidente horroroso, não teve queimadura de face, não teve queimadura de via aérea. Mas era um paciente jovem, na faixa dos 80 quilos, 80% de queimadura. Foi feito o cálculo, de acordo com a fórmula de Parkland, 30 litros nas primeiras 24 horas de volume. Né? Foi feito, o paciente recebeu bem, ficou um pouco demasiado, rim respondeu. Primeiro dia, ok. Segundo dia, já iniciou com um pouco de redução da volemia, rim começou a prejudicar, cumulou volume, já fez um edema agudo de pulmão. Do segundo para o terceiro dia, ele entrou em falência respiratória por edema agudo, por falência renal. Então, é um cara que não entrou na UTI com sinal de falência respiratória iminente, entrou com a grande parte do corpo com queimadura de segundo grau, mas evoluiu para insuficiência respiratória no terceiro dia de internação. Aí fica a questão. Eu lembro os colegas chegaram a comentar. A gente vai induzir com succinil ou a gente vai induzir com rocurona? A gente vai induzir sem. Então, Nesse caso, foi optado por fazer com rocurônio, por causa do medo. Estava muito no limite ali das 72 horas. E sim. apesar daquela coisa, ó, 48, 72 horas, uns mais tradicionalistas falam 48, outros já falam 72. Nesse caso, foi optado por fazer a indução com rocurônio. Um paciente que já estava com morfina de horário e Precedex em bomba para conforto, e foi feita a indução, sequência rápida, mas com rocurônio. Então estava no limite ali. Sim, é o limite. O E falência limite não tem renal é por que você inadimplência, arriscar. né? Eu também acho que no limite você não deve arriscar. Sim, sim. Então, pessoal, assim, a ideia do... Primeira coisa, primeiro mito da succinilcolina, potássio. Tá? Esquece, já explicamos aqui. Segundo, grande queimado. Tá? O guideline, 72 horas, tá? Mas como o Danilo ilustrou um caso que aconteceu recentemente, né? Então, o paciente limítrofe e outra coisa. Se você, por exemplo, está de plantão com um colega, tá? E aí, tipo, o colega pede ajuda. Ah, você induz comigo aqui, porque não tem problema, vai lá e ajuda o colega, tá? Agora, não entra em discussão desnecessária com o colega, porque é uma situação que você já vai entubar o paciente, tem colega que tem menos experiência que você, que tem mais insegurança que você, e se você for lá e ficar batendo cabeça, que você leu que são 72 e o colega está falando 48, gente, Usar para de o outro. ser infantil. Nessa hora, o colega chamou para ajudar. Tá? Então, assim, o colega quer induzir com rocurônio,
tá? Beleza, você vai ter o resultado ali, vai fazer o bloqueio neuromuscular, tá? Demora um pinguinho a mais, se ele utiliza a dose dobrada, é pouca coisa a mais que a succinil. Se ele utiliza a dose normal, demora um tempinho mais, tá? Mas assim, vai lá e ajuda o colega. Não fica nessa, não, mas ó, vamos a esse, tá? Ajuda. Terminou, entubou, tá acoplado, tá sedado, tá estável do ponto de vista hemodinâmico. Aí, se você quiser ir lá, conversar com o colega e falar, olha, então, mas dava para fazer, tá? Mas não fica nessa picuinha, igual eu vejo às vezes uns Não é hora colegas que não dá para entender. não é O colega hora de chegou tarde, academicismo não ali, dá. né? Não precisa. Não, gente, não precisa disso, sabe? E assim, a equipe toda ali vendo isso, não caia nessa furada. Não é necessário esse tipo de coisa. Vai lá e ajuda o colega, entendeu? Às vezes o colega quer que você fica lá Uhum. só para literalmente falar, ó, eu tô aqui do teu lado. E ele quer fazer o procedimento todo. Ele quer aspirar as medicações que ele acha mais prudentes. Agora, você está vendo que o colega vai fazer, literalmente, algo de errado, ou melhor, não é nem algo de errado, é algo que traga malefício ao paciente, aí eu acho que você pode intervir e falar, olha, Isso então, aí vai veja dar. bem, mas assim, saiba falar com o colega, tá? Porque querendo ou não, o paciente é dele ali, tá? Eu estou fazendo esse adendo aqui, que, vamos dizer, não era sobre a aula, porque eu já cansei de ver esse tipo de discussão que não leva a nada. Na hora, o paciente está ou precisando de intubação, ou o colega vai pegar um acesso central, tá? Ou já vi em situação de drenagem de tórax. Não precisa disso. Resolve o problema do paciente, tranquiliza a equipe, ó, pessoal, o acesso está passado, vamos radiografar, ponto final. E aí você vai lá e resolve o problema, tá? Não precisa disso, tá? Então, assim, para a gente fechar isso aqui, tá? Succinil, grande queimado, paciente com AVC, com membro denervado, tá? Ou a principal patologia é o acidente vascular encefálico, 72 horas, tá? Passou disso, utiliza o não despolarizante, tá? No caso, a rocuna na maioria das vezes, tá certo? A gente comentou lá atrás de se o paciente tivesse, se alguém tivesse passado dieta para ele, o que a gente mudaria no caso, né? Quando a gente fala de sequência rápida, eu vou só fazer uma pincelada aqui, o Danilo vai acrescentar alguma coisa Uhum. também, porque é um assunto muito longo, tá? Então, sequência rápida, o que você precisa ter em mente? Que você precisa de relaxamento muscular profundo e rápido, tá? E hipnose profunda. Ponto, tá? Eu e o Danilo também vai concordar que tem um terceiro ponto nisso aqui, analgesia. Ah, mas eu aprendi com o staff que a gente faz Propofol e Succinil em Eu tudo. tenho um nome para Tá, isso. beleza. E aí, Tortura. ah, É, porque, é uma cara, boa. É uma boa. Porque aí, analgesia, fala. eu já escutei os absurdos de paciente pode sentir dor, você não pode lembrar. Eu também já É, escutei isso. ninguém Na anestesia a gente lembra da escuta descarga muito. adrenérgica que tá, Muito. ninguém lembra que o cara pode fazer um IAM tipo 2, É. ninguém lembra que o cara pode fechar no coronário, pode sangrar a Sim. cabeça, estresse pós-traumático, sabe? Não precisa. Então, pessoal, não vamos torturar o coitado que está ali na sua frente, tá? Mas o problema é que assim, o paciente ele tem que ficar o menor tempo, né, sem a proteção dos reflexos da via aérea quando ele está com o estômago cheio. Concordo, maravilhoso o seu raciocínio, tá? Então, assim, se você fizer uma dose de fentanil, para o paciente perder a consciência com fentanil puro, você tem que fazer uma dose, meu chapa, para cavalo, tá? Nesse paciente específico, 74 anos, 48 quilos, instável hemodinamicamente, tá? A dose vai ser menor. Mas você fazer 25 microgramas de fentanil, meio ml, ou fazer 1 micrograma, 1 ml de fentanil, 50 microgramas, tá? Esse paciente não vai rebaixar o nível de consciência, vai Você poder vai, respirar pelo por menos, 3 horas. minimizar o Tá? Então, estresse isso, adrenérgico. exato. Porque a hora que você vai endoscopar, tá? O paciente vai fazer uma descarga adrenérgica,
vai fazer taquicardia, vai fazer hipertensão. E não é assim, vai subir de 112 para 107. A pressão não vai sair de 88 para 95. Não. O paciente faz pico pressórico, Histórica mesmo o de paciente está 200. instável. Faz. Então, não é para você passar por esse tipo de apuro. Principalmente um paciente idoso, tá? Que a gente sabe que não tem uma reserva fisiológica adequada. Você está trazendo mais gravidade para o paciente. Então, não precisa, tá? Então, sequência rápida. Analgesia, hipnose profunda, bloqueio neuromuscular profundo, tá? Fez as medicações, tempo de ação. Aí, nem vou entrar na briga da É manobra de Selic, tá? Porque é outra é conversa também, controvérsia, né? né? Não vamos nem entrar na briga. Então, se você costuma fazer, no centro cirúrgico eu costumo fazer, tá? Para quem não tem ideia, a manobra de Selic é uma manobra que, assim que se você for ler direitinho na literatura, né? O pessoal orienta você começar a fazer a manobra assim que o paciente ainda está acordado, que é você fazer uma pressão na cartilagem cricóide. Qual que é a ideia da pressão? Você faz uma pressão na cartilagem cricóide no intuito de pressionar o esôfago contra os corpos vertebrais, tá? Certo? Ou seja, para você ocluir a luz Eu tenho uma esofágica, tá? pergunta aqui, ó. Fentanil sem Então, o que indução? acontece? Então, eu não entendi muito bem. Karen, eu não entendi muito bem o que você quis dizer, O que a gente está querendo falar tá? aqui é fazer o A fentanil ideia é fazer o antes de fentanil. você fazer o hipnótico bloqueador, você faz uma dose menor de fentanil para causar uma analgesia e diminuir o efeito adrenérgico. E enquanto você Sim, faz a pré-oxigenação, o fentanil ele vai fazer o efeito dele. O fentanil não faz o efeito de imediato. Né? Vai pelo sim, menos 2, 3 minutos, né, Paulo? E depois você vai fazer sim. o hipnótico e o bloqueador. Aí você vai fazer o etomidato, o midazolam, o que você quiser, e depois o bloqueador. Né? Não sei se é isso que você Por perguntou. isso que a gente, por isso que a gente faz uma dose na sequência rápida, né? A gente utiliza uma dose menor do analgésico, por quê? Porque a gente vai começar a fazer a pré-oxigenação do paciente ali, tá? Então, suponhamos que você, por isso que a gente evita, por exemplo, o midazolam antes, tá? Porque se você faz o midazolam e faz o fentanil, pode acontecer que o paciente realmente durma, tá? Ele não vai perder o reflexo protetor, mas um paciente limítrofe, ele pode rebaixar demais e aí ele te atrapalha. E aí ele não pré-oxigena. E Uhum. aí isso agrega maior gravidade. Porque talvez você precise induzir esse paciente sem pré-oxigenar, tá? E aí você vai ter um problema maior, tá? Então, como é que a gente faz, tá? Se você for fazer a manobra de Selic, tem algumas literaturas que recomendam você começar a fazer a pressão com o paciente desperto. Isso por si só já é desconfortável, tá? E aí você vai ler que eles falam que paciente acordado você faz 10 newtons de força. Gente, isso na prática não funciona. E quando o paciente dorme, você faz 30 newtons. A conversão básica é 1 para 10. Então, 10 newtons 1 kg, 30 newtons 3 quilos. Como é que você faz isso na ponta do dedo? Então, não tem jeito, não ajuda. Tá? A técnica não ajuda. Você fazer a pressão, perfeito. Acho que é justo. Tá? Porém, tenha em mente que na hora da sua laringoscopia, se você está com dificuldade de visualização, você pede para soltar. A prioridade é laringoscopar, passar o tubo rápido, insuflar o cuff e aí você está seguro. Tá? E aí você, mesmo se o paciente por acaso tiver regurgitação do conteúdo gástrico, com o cuff insuflado de forma adequada e intratraqueal, por favor, tubação intratraqueal. Não manda o tubo para o esôfago e insufla o cuff, não resolve. Aí você tem segurança, tá? Então, isso é só um basicão de sequência rápida, só para deixar um pouco mais completo aí Ficar nenhuma o dúvida, não. conteúdo, Só para supondo que o paciente não estiver ficar nenhuma tranquilo. dúvida, né, do que a Né? gente tem comentado aqui. Agora, sim, a gente já está Então, chegando numa assim, hora, mas tem uma coisa que o pessoal tem muita dúvida também, que confunde muito, com relação a glaucoma e tá. hipertensão ocular, com relação ao succinil. Intracraniano. Sim. Então, assim,
No campo da hipertensão intracraniana, tá? Pode usar. Antigamente o pessoal segurava a mão porque falava que a fasciculação piora a hipertensão intracraniana, só que o que aumenta de verdade a hipertensão intracraniana, meus amigos, é você laringoscopar um paciente sem plano anestésico adequado. Demais. Isso faz a hipertensão intracraniana piorar, porque esse paciente vai fazer uma pressão arterial monstra na indução e você vai piorar a pressão intracraniana. Tá? Agora, sobre glaucoma. O glaucoma, por si só, não contraindica a utilização da succinil. Tá? A musculatura ocular, ela tem uma contração um pouco mais prolongada com a succinilcolina. Então, o que acontece? Qual que é o grande receio da succinilcolina quando a gente leva para a oftalmologia? Paciente com lesão penetrante de globo ocular. Esse paciente, tá? Que você tem exposição do humor aquoso, por aí vai, esse paciente você não faz. Por quê? Porque pode ter risco de extrusão do globo pela contração prolongada que a succinil faz na musculatura extrínseca ocular. Tá? Então, no cenário do paciente com lesão de globo ocular penetrante, você evita. Na hipertensão intracraniana, você pode fazer com plano anestésico adequado. No caso da lesão ocular também, plano anestésico adequado. Tá? No caso do paciente com DPOC, plano anestésico adequado. Quando você vai usar plano adequado? Em todos. Não adianta. Tá? Não resolve. O paciente DPOC, que você vai induzir um pouco mais superficial, ele vai fazer broncoespasmo. Paciente asmático, controlado, bonitinho, vai laringoscopar sem plano, Vai vai reagir. fazer broncoespasmo. Você está pedindo para ter. Né? E aí você pede a vaga para o intensivista, às vezes, porque você não consegue resolver o broncoespasmo ali no pós-operatório, né? E tem a sua parcelinha ali. Tá? Aí o intensivista vai te dar o troféu. Tá? E com razão. Né? Então, a ideia é essa, plano estético para todo mundo. Ah, mas eu vou passar só uma máscara, né? Escutei recente, Vai né? dar muita Então, também. não preciso fazer, eu posso fazer dose menor. Então, posso fazer dose menor? Não, gente, a indução é a mesma. O estímulo da máscara é menor, claro que é, tá? Mas a indução tem que ser praticamente a mesma coisa, tá? Porque você precisa manusear os tecidos da cavidade oral para você colocar a máscara laríngea de forma adequada. Tá? Tem uma dica que O eu que queria mais? passar para quem, Falamos em para os dó. heróis que estão acompanhando a gente até agora, deixar uma dica final que eu acho que é muito legal. Existe uma complicação rara, mas existe uma complicação da administração de succinilcolina. Ainda bem que ela é rara, que é a contração de uma seta. Ainda bem que é. Né? Existe uma complicação que é muito rara e muito temida. Uma seta pode contrair e a boca pode não abrir e causar um efeito contrário daquele que você está querendo ter, que é o do relaxamento muscular. Acontece sempre? Não acontece sempre. Ainda bem. Não, Só em livro. nunca vi, graças a Mas Deus. o que o livro fala para Só em fazer? livro. Se por acaso isso acontecer com você, assim como já aconteceu, já peguei um caso de síndrome de infusão do Propofol, né, muito raro também, mas já vi um caso desse. O que a literatura orienta você a fazer? Fez a succinilcolina, deu contração de maceta, então o paciente fez trismo, ou corona. Você usa outro tipo de bloqueador muscular. Sim, sim. O grande problema, por isso que assim, vamos reforçar até uma coisa aqui, que o Uhum. tamanho do papel da pré-oxigenação. Vamos supor que você não pré-oxigenou esse paciente e você fez a succinil e ele fez um espasmo de uma Você está seta enrolando. e a boca não abre. Até você fazer o rocurônio, né, tem um tempinho de ação. Nesse caso, você vai fazer dose dobrada, claro. Vai fazer até mais, você vai fazer 1,5 que é a dose de sequência rápida. Você vai ter um relaxamento em 60 segundos, mais ou menos. Tá? Só que se você não pré-oxigenou esse paciente, tá? E esse paciente, porventura, é um paciente que estava instável, esse paciente pode começar a desaturar e o paciente não abre a boca.
Então, para você ventilar esse paciente é mais difícil, claro que tem a passagem pela parte nasal, porém, fica mais difícil para você ventilar esse paciente, tá? Então, aqui fica mais uma ressalva, né? Na verdade, mais um pedido para vocês sempre pré-oxigenarem os pacientes que vocês vão induzir para fazer intubação traqueal ou para passar máscara laríngea, por aí vai, tá? Não tem motivo para você não pré-oxigenar o paciente, tá? É muito mais tranquilo a sua intubação se você pré-oxigena. Ah, Paulo, mas poxa, estou na UTI, né? Trouxeram o paciente, ninguém me avisou, trouxeram o paciente, tá? Então, ó, tem algum fator que influencia na contração de uma masseter, infusão rápida, por exemplo? Na verdade, você não tem nada descrito sobre isso, tá? Então, assim, você fazer a infusão mais rápida ou mais... não está descrito que aumenta a incidência, tá? Está descrito que pode acontecer em alguns pacientes, ainda bem que são poucos. Eu nunca vi, particularmente, tá? Do mesmo jeito que eu nunca vi uma síndrome de infusão de propofol, o Danilo já viu. Eu nunca vi, né? Nunca vi. Então, não está relacionado à velocidade da infusão, tá? Então, alguns pacientes podem evoluir dessa forma, tá certo? Então, se você... que eu ia terminar o raciocínio, tipo, trouxeram o paciente do PS para UTI, saturando 80, eu vou para oxigenar esse paciente. Se o paciente tem nível de consciência e ele chega sem oxigênio, né? Se ele consegue contactar com você, você coloca um bambu ali, né? E faz, vamos dizer, 8 inspirações mais profundas, com você já tem alguma coisa de pré-oxigenação, tá? Ou você coloca o catéter e faz uma apneica, também dá certo, mas faz alguma coisa, tá? Para você ter uma reserva aí de tempo de apneia. Porque do sem 100% para o 80% demora para cair, mas do 80% para baixo é... ladeira abaixo. Não, Ladeira abaixo. não demora. Ladeira Não demora. abaixo. Tá? Então, acho que sim. eu acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa que você tem para passar de Não, eu acho que você não pegou, não tenho grandes tragédias nem grandes experiências. Eu acho que a maior dúvida que recente que a gente teve mesmo foi a questão desse paciente queimado, que estava bem no limite ali das horas que a gente considera segura. Acho que isso é importante. Eu, por sorte, nunca tive nenhum efeito colateral com succinil, não tive nenhum grande problema, nem com hipercalemia. Muito pelo contrário, depois que eu aprendi a mexer com o succinil, eu vou até para a intubação mais tranquilo, porque o grande medo antes de fazer o bloqueador era o grande tempo que demorava para o paciente desbloquear em caso eu precisasse, né? E na verdade a gente não tem antídoto para o rocorona em todos os lugares, né? Isso aí a gente pode falar em uma outra ocasião, se tiver interesse do pessoal, sobre os bloqueadores, o outro tipo de bloqueador, os antídotos, até sobre alguns antídotos de medicação que a gente faz, né, contra o opioide, contra a benzodiazepina, contra o bloqueador. A gente poderia organizar se tiver interesse do pessoal. Sim, sim. O pessoal do PS, isso é interessante, né? Que fica o pessoal da emergência, né? Então, pessoal, acho que era isso, tá? Eu vou jogar o gráfico que eu falei para vocês. Eu jogo hoje ainda para vocês na comunidade do Telegram dos estímulos, do estímulo da laringoscopia e comparando com o estímulo da laparotomia exploradora, vocês vão ver que é bem assim, chocante. Quando você tem isso na cabeça, você consegue imaginar como que é induzir o paciente para intubação sem fazer analgesia, tá? Então, obrigado para todo mundo, tá? Vou agradecer de novo o pessoal do curso de ontem, tá? Os alunos também que passaram com a gente. Obrigado, Fernandes. Valeu. A ideia é trazer um conteúdo prático, tá? Mas sem fugir também muito da teoria. Então, obrigado pessoal do curso, os alunos, os professores, o pessoal que organizou. Também ontem foi muito legal. E obrigado para você que está aqui com a gente. Amanhã temos uma sobre a anestesia via aérea e cardiopatia. Tá certo? Mesmo horário, 8 horas. Lembrando que isso aqui é um pré-aquecimento para o nosso evento, que é o Desafio Vá Sem Medo, dia 28, 29 e 30 de março, às 20 horas. Quem não está inscrito, se inscreve, vai receber as notícias em primeira mão. Quem não está na comunidade no Telegram, entra lá nos links, clica no link, faz parte da comunidade que a gente posta um conteúdo especial, a gente
posta as coisas com antecedência e a gente gosta de discutir o caso com vocês. Tá certo? Um grande abraço para todo mundo. Muito obrigado por quem compareceu aqui, por quem estava com a gente até agora. Boa semana, bom fim de segunda-feira para todo mundo. Beleza, moçada. Obrigado para todo mundo, tá? Amanhã estaremos aqui de novo às 8 horas. Um abraço, Paulo. Combinado? Um abraço, Danilo. Até amanhã. Valeu.